você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química. Muito prazer, meu nome é Alberto. E no vídeo de hoje eu vou fazer um recorte aí de um outro vídeo que eu fiz, que é sobre o capítulo 10 do Clyde. Na verdade, o recorte é só sobre o experimento do Bender. O Michael Bender foi um químico aí que viveu de 1929 ao finalzinho dos anos 80 ali, e ele deu grande contribuição à química, principalmente a questão da bioquímica e a mecanismos de reação aí. E nesse artigo, né, que ele lançou aí no JACS, o JACS é o Journal of American Chemical Society, é uma revista que tem grande impacto aí, principalmente na química, ele mostrou a existência de um intermediário quando se falava da hidrólise de ésteres, né? Existia a dúvida se era um mecanismo SN2 ou se existia esse intermediário, e o Bender ele tem um pulo do gato muito legal para mostrar a existência desse intermediário, né? Só se observaria ali o que ele propôs se esse intermediário existisse, por mais que fosse rápida a existência desse intermediário, e ele consegue provar ali usando, né, oxigênio isotópico para marcar a molécula que houve sim a existência desse intermediário no mecanismo de reação. Então é muito legal essa parte, mostra como a gente pode pensar em outros lados da química, né? Como que a gente pode pensar, como que a gente tem que pensar em mecanismos de reação e como que a gente pode, às vezes, elucidar um mecanismo dando alguns pulos do gato aí, né? No caso do Bender, ele colocou a água que era em excesso na reação faltando um pouco para levar à existência desse produto que ele queria imaginar, mas é legal a gente pensar nesse lado aí do experimento, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é a primeira vez que você tá vendo, muito prazer aí. Se inscreva também no canal, tô sempre tentando colocar notícias, coisas legais de química. Precisando de ajuda, pode deixar aí nos comentários. Um abração e bora pro vídeo. Esse ponto aqui é muito legal, que é o experimento do Bender. Por quê? Porque fala que existem esses intermediários que são instáveis ou estáveis, e antes do Bender a galera tinha dúvida, existe mesmo esses intermediários ou não existe? E aí esse cara foi muito inteligente para fazer o experimento. Vou explicar um pouco mais lento aí esse experimento. Lembrando que se você está clicando só para ver o experimento de Bender, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos aí. Mas o que o Bender fez, gente? No experimento de Bender, ele fez isso em 1951, ele utilizou um oxigênio marcado, né? Um isótopo de oxigênio, um oxigênio aí que tem um nêutron a mais, e você consegue detectar isso, principalmente quando você faz espectrometria de massas, você consegue ver que esse composto existe, tá? Então a ideia, quando a gente tinha lá o ataque nucleofílico, com um bom grupo de saída, o X aqui, esse grupo de saída ele vai sair, e vai formar, nesse caso aqui, quando colocou com a água ali, né? Se você usar um cloreto de acila ali com água, você vai formar um ácido e vai perder o ácido clorídrico, se for o cloreto de acila no caso. Tudo bem? Mas tinha isso daí, formava esse composto e esse próton fica migrando aí, né? De um oxigênio para o outro oxigênio, né? Há essa rápida migração entre esses prótons. Aí o que pensou? O que o Bender... Isso aqui é só a reação acontecendo mesmo, né? Quando há o ataque nucleofílico, o ataque do H2O ali, vai ficar dessa maneira, né? Por quê? Porque ele vai atacar, vai perder um próton e vai ficar os dois aqui, vai formar esse intermediário. Esse próton ele pode migrar tanto para cima, o próton do oxigênio não marcado pode ir para o oxigênio marcado, que é o oxigênio 18, né? E aí quando formar a dupla ligação ali de novo, vai o oxigênio marcado ficar com o H2, que ele perde isso daqui e fica com esse OH. Mas aonde que o livro quer chegar nesse ponto? Que você fazendo esse experimento, mostrando esse intermediário aqui, você ia ver de qualquer maneira essa migração do próton, tanto aqui quanto nesse ponto aqui, né? Nessa formação desse intermediário. Isso já indicava a formação desse intermediário. Mas aí, o Bender, para provar isso, ele foi muito esperto. O que ele fez? Ele utilizou uma quantidade de água nessa reação que não era suficiente para a reação inteira acontecer. Por quê? Porque quando você usa uma quantidade de água ali, você usa água como solvente, por exemplo, você sempre vai ter essa migração, né? Você vai formar esse OH2,
vai formar ou o OH2 de baixo aqui, quando voltar a ligação, vai ficar esse OH2 com essa carga, vai sair o X ali, e ele vai migrar de qualquer maneira, o oxigênio ali não sai. Qual que era a ideia do Bender? O Bender ele queria falar assim, eu quero uma maneira que eu consiga tirar esse oxigênio marcado da minha molécula. Quando você faz com excesso de água, não há a perda de nenhum desses dois oxigênios da molécula. Quando você deixa a água faltar na sua reação, que a água não é um reagente que está em excesso, aí você vai ter uma situação diferente. Por quê? Porque quando você vai ter falta de água, você vai perder a água durante a reação. Vai existir um equilíbrio entre reagentes e produtos. Você não vai favorecer totalmente a formação dos produtos e não ter nunca a perda daquele oxigênio. Você vai fazer com que, em alguns momentos, aconteça a perda d'água, porque agora ela não é mais em excesso na sua reação. Então, isso que o Bender fez. Ele fez a mesma reação, mas só que com uma quantidade de água menor. Por quê? Aí a mesma situação aqui, a situação inicial, o intermediário tetraédrico, pode acontecer essa migração do próton, né? Aqui nesse caso aconteceu para baixo, se a gente olhar aqui, ó, vou dar o zoomzinho para a gente facilitar. Nesse caso aqui, esse próton do oxigênio marcado vai para baixo, vai para esse oxigênio não marcado, forma um H2O, e aí você tem a saída dessa água. Tá vendo que você tem a saída dessa água? Por que que você tem a saída dessa água agora? Porque agora você tem uma falta de água no processo. Forma de novo esse cloreto aqui, né, o cloreto de acila nesse caso aí, que acontecendo a reação vai formar esse ácido marcado. Uma outra opção que poderia acontecer agora, olha como é que o cara é sagaz e perspicaz aí com essa coisa. E se esse próton de baixo migra para o de cima, porque as duas situações podem acontecer, vai sair quem agora nesse caso? Vai sair o oxigênio marcado da molécula. Saiu esse oxigênio marcado, você vai voltar à formação do cloreto, mas agora com oxigênio que não está marcado. Esse oxigênio que não está marcado pode sofrer novamente a reação acontecer, como a gente está vendo, né? E levar à formação de um ácido que não tem nenhum oxigênio marcado. Nenhum oxigênio marcado. Então, o que que ele fala? Qual é a prova real dele? Que para acontecer essa migração entre o próton aqui desse oxigênio, né, desse oxigênio para esse oxigênio, a gente vê que para isso acontecer, a gente está usando um intermediário. A gente está usando esse intermediário tetraédrico. Então, tem que existir um intermediário tetraédrico com um tempo de vida útil suficiente para que ocorra essa migração do próton. A migração é rápida, beleza, mas tem que existir esse intermediário. Porque com a existência dele que permite com que ou saia o oxigênio marcado ou saia o oxigênio não marcado. E aí no experimento, se existe esse intermediário tetraédrico, a única maneira de você não ter esse marcado aqui é com a existência daquele intermediário tetraédrico. E aí ele cria também esse termo aí, ele fala que essa é uma reação, querendo ou não, de adição-substituição. Se a gente pensasse, ela seria uma reação SN2, travou minha cara aí, mas tudo bem. Seria uma reação SN2, né? Primeiro você adiciona, forma um intermediário, depois sai a outra parte. Adição, substituição. Muito massa esse experimento do Bender aí. Espero ter ajudado se você estiver só assistindo essa parte, mas é muito legal. E como a gente falou, tem um tempo de vida longo bastante para ver essa migração.